Bom, eu vou trazer um exemplo de um outro país. Talvez isso possa ajudar, inclusive, nas nossas reflexões aqui. Uma jovem foi condenada a 10 anos de prisão por publicar críticas ao regime de Nicolás Maduro nas redes sociais. Merlis Oropesa, de 25 anos, foi presa em agosto de 2024, apenas 11 dias depois das eleições venezuelanas, marcadas por várias denúncias de fraudes. Pelas redes, a jovem declarou, vou abrir aspas, tá? Que ruim que uma pessoa dependa de uma bolsa, fecho aspas, referindo-se a um programa estatal de distribuição de alimentos. Essa crítica tinha como alvo a chefe comunitária responsável pela entrega dos produtos, que é militante chavista e denunciou o post para o regime. Merlis, então, foi enquadrada na Lei contra o Ódio, aprovada em 2017 e usada frequentemente contra críticas de Maduro, com diversas organizações apontando que essa medida serve como uma ferramenta para silenciar opositores com penas desproporcionais. Então, uma jovem condenada a 10 anos de prisão simplesmente por criticar o governo, criticar Nicolás Maduro. Você, Nelson Kobayashi, publicação feita nas redes sociais, e claro que há uma preocupação, inclusive, da população brasileira, pessoas que usam redes sociais, nesse processo de escalada de violações de direitos, né? Talvez essa seja uma situação muito extrema para nós compararmos, e que é um absurdo, né? Mas talvez a gente caminhe para chegar muito próximo disso? Olha, Caniato, é isso que acontece em ditadura. É controle de rede social, é condenação pela expressão, pelo que é dito, pelo que é falado. É isso que acontece em ditadura, quando você não pode criticar, não pode questionar, não pode se opor, não pode fazer nenhum tipo de análise crítica a respeito de quem está no poder. É isso que acontece em ditaduras. As ditaduras, elas geralmente não acontecem da noite para o dia, elas vão contaminando as instituições, os direitos e assim por diante. Aliás, esse é um bom ponto, né? As democracias, elas são, sim, formadas por instituições. É preciso respeitar as instituições, respeito ao judiciário, respeito ao Ministério Público, à presidência, ao Congresso, a tudo. Respeito às instituições, mas também em democracias há respeito a direitos fundamentais. E é isso que chama atenção e nos coloca em alerta aqui no Brasil, por exemplo. Nós não podemos ter democracia se a gente não tem devido processo legal, se a gente não tem liberdade de expressão, se a gente não tem uma ampla liberdade de imprensa, se a gente não tem o juiz natural, que é uma questão de competência de quem é que julga as pessoas de acordo com o que está na Constituição. A gente não tem democracia se a gente não tiver direitos. Pode ter as instituições extremamente preservadas. Se não tiver direitos fundamentais, não tem democracia. É o que está acontecendo na Venezuela. Pois é, fico imaginando as pessoas que nos acompanham, façam esse exercício. Imagine você digitar, fazer um post na sua rede social de preferência, fazendo uma crítica ao governo. E aí, por essa razão, você acaba sendo presa ou preso, detido por 10 anos, por criticar a administração, o governo de ocasião. Olha só que absurdo. Você, Mota, não é uma situação, uma novidade na Venezuela, já trouxemos notícias parecidas. Agora, a pena desproporcional, 10 anos por uma crítica ao governo, é algo absurdo, né? É ditadura, né, Mota? E a moça nem usou batom, né, Caniato? Imagine se ela tivesse usado um batom nessa crítica. Aí essa pena ia ser de 50 anos. Mas eu estou aqui imaginando que talvez o governo federal vá mandar um avião da FAB resgatar essa jovem. O que vocês acham da possibilidade? O chanceler brasileiro já explicou, no passado recente, que razões humanitárias levaram o governo a mandar um avião da FAB e buscar no Peru a ex-primeira-dama, que também havia sido condenada à prisão, no caso dela, por corrupção. É lógico que eu estou ironizando, né? Todo mundo sabe que a defesa da liberdade que a esquerda faz só vale até o momento em que a esquerda chega ao poder. Agora, Dávila, claro que, ainda que a gente tente fazer um paralelo, são situações muito distintas, há instituições muito consolidadas aqui no nosso país, podemos considerar ainda uma democracia, mas você tem receio quando a gente observa lampejos de arbitrariedade em algumas instituições, pessoas comparando determinadas medidas a uma ditadura.
Qual é o freio de arrumação necessário para as coisas voltarem ao lugar? O Kobayashi tocou no ponto central. A democracia não é apenas o ritual de eleições, de instituições. O que define uma democracia plena de uma democracia fajuta é justamente o respeito aos direitos individuais. É justamente respeitar a liberdade individual. Isto é, liberdade de opinião, de expressão, de fazer negócio, de ficar rico, de ficar bilionário. Tudo isso são liberdades que existem numa democracia. Na hora que você começa a usar o poder e os mecanismos da democracia para cercear liberdades individuais, nós entramos naquilo que se chama primeiro de democracia falhas e depois de ditadura. Não é à toa que a democracia brasileira já vem sendo categorizada como democracia falha em todos os indicadores internacionais que avaliam as democracias no mundo. Aliás, o último que fez isso foi o Economist Intelligence Unit, que está lá, como democracia frágil. Nós não somos mais uma plena democracia. E não somos mais uma plena democracia por tudo isso que estamos falando aqui nos Pingos nos Is. Violações constantes dos direitos individuais, das liberdades individuais, da ausência do respeito ao Estado Democrático de Direito, ao devido processo legal, ao direito à ampla defesa. Tudo isso vai manchando a reputação do Brasil. O Brasil ainda não é a Venezuela, mas nós estamos remando fortemente em direção à Venezuela e não em direção à democracia plena. Então é preciso ter o próximo presidente da República uma pessoa que entenda que resgatar a credibilidade das instituições, a confiança nas instituições, o respeito aos direitos individuais e o respeito à Constituição é vital para a reconstrução da nossa democracia, para voltarmos a ser orgulhosamente uma democracia plena, como já fomos no passado. Agora, dá para conectar essa reflexão sobre democracia que o Dávila acaba de fazer, Koba, com a medida tomada pela Justiça brasileira em relação às redes sociais e uma reflexão sobre paridade de armas, né? Porque talvez um grupo saia fortalecido desse processo e o outro perca a possibilidade de se comunicar com a sua base, o enfraquecimento do poder de mobilização, não sei. A gente poderia elencar, inclusive, outras ações que prejudicam um grupo e acabam favorecendo um outro. E aí dá para questionar exatamente democracia para quem, né? É uma democracia em 100% ou ela é, usar a expressão que o Dávila utilizou há pouco, né? Uma democracia fajuta? Você acha que, de certa maneira, um grupo sai fortalecido e outro prejudicado? Claro, temos a democracia dos protegidos e a democracia dos totalmente desprotegidos, né? Por dois pontos aqui. Primeiro, o texto final, aí, a tese, como ela se formou depois da reunião ali dos ministros, né, que exclui a possibilidade de aplicação do julgamento para os crimes contra a honra. Isso já coloca em desvantagem quem é da oposição. Porque se você falar mal de alguém da oposição, isso é crime contra a honra. Isso não é crime contra a instituição alguma. Principalmente se você não estiver ocupando nenhum cargo no poder. O contrário já não. Se você falar contra a honra, teoricamente, de um governista, aí você está falando contra a instituição, e isso pode ser uma ofensa à democracia. Já tem uma disparidade de armas aí nesse ponto. Segundo, pela própria natureza da atuação de quem é governista e de quem é opositor. O governista fala dos seus atos, o opositor faz críticas. E críticas, aí isso pode gerar, naturalmente, denúncias, e-mails, notificações extrajudiciais às plataformas a partir de agora para que sejam retirados do ar esses conteúdos sob pena de responsabilidade das plataformas. Então a gente tem sim uma desvantagem muito grande entre quem está no poder, que são os protegidos desse sistema democrático, e quem não está no poder, que agora estarão certamente uma grande desvantagem nesta questão, uma disparidade completa de armas. E quem acaba se fortalecendo é quem, em tese, se utiliza de mecanismos analógicos, né, Mota? Quem se desenvolveu no ambiente digital nos últimos anos acaba sendo muito prejudicado, né? Então, talvez a gente observe um retorno de velhas técnicas usadas na política, técnicas analógicas, né? E o grupo que se
desenvolveu no ambiente digital será sensivelmente impactado, Mota? Essas são suas previsões? As minhas previsões são de uma luta perdida. Essa luta de um direito que cheira a século XIX, século XVIII, contra a tecnologia do século XXI, não só contra a tecnologia, mas contra o bom senso, contra a liberdade, contra o desejo da maioria das pessoas, é uma luta perdida. É questão de tempo. É impossível parar o progresso da tecnologia. É lógico, isso vai significar, durante algum tempo, sofrimento, atraso, obscurantismo, como a gente já teve aqui no Brasil na época da reserva de mercado de informática, que eu não canso de lembrar. Quem viveu aquela época não esquece nunca mais. Então isso vai prejudicar muita gente, isso vai calar muitas pessoas, isso vai prejudicar o ambiente de negócios, isso vai significar atraso, mais subdesenvolvimento, mais pobreza para o Brasil. Mas essa luta de tentar ir contra o progresso, no final das contas, o progresso da humanidade, isso lembra, quando a gente pensa em tudo que está envolvido, isso lembra esses regimes do Oriente Médio, né, que vivem ainda por volta do século VIII ou do século IX e tentam controlar o progresso da humanidade. Isso é impossível. Então, para cada jurista com mais de 50 anos que acha que basta dar uma sentença e vai controlar a liberdade de todo mundo, tem um garoto de 12 anos que conhece mais tecnologia do que nós 4 aqui juntos e que rapidamente vai encontrar outras formas. Essas pessoas não vão ser isoladas da comunidade mundial de informação. Pelo contrário, elas vão desenvolver novos mecanismos, novas formas, das quais ninguém vai ficar sabendo. Agora, isso não quer dizer que vai ter muita gente prejudicada. Vai sim. A maioria das pessoas não tem acesso a essas ferramentas. Nós que, durante os últimos anos, recebemos essa bênção chamada de rede social, que permite que a gente tenha acesso a informações, que antigamente você levava uma vida inteira para ter acesso a informações que hoje, com 2 horas de pesquisa, você consegue ter. Isso é um prejuízo muito grande. Agora, é uma luta perdida. Primeiro, essas medidas contra as redes sociais e a inteligência artificial. Quem é que vai regular? Será que os sistemas de inteligência artificial agora vão ter que ter uma versão só para o Brasil, uma versão diferente? E o Bitcoin? O Bitcoin que permite transações anônimas e muito mais coisas que existem, das quais esses juristas que querem colocar o Brasil numa camisa de força não fazem a menor ideia. Pois é, a gente vai continuar acompanhando e trazendo as informações, as atualizações sobre esses debates.